Você com toda certeza lembra disso. Soltar mosquito para combater mosquito da dengue? A cidade, a cerca de 160 quilômetros da capital, será o primeiro município no estado de São Paulo que vai tentar combater a dengue com um inseto geneticamente modificado. São esses aqui, os machos de Aedes aegypti, que daqui a alguns meses serão soltos no meio ambiente com a missão de tentar combater os mosquitos transmissores da doença. Em 2011, mosquitos Aedes aegypti geneticamente modificados foram soltos em algumas cidades brasileiras. Era o começo do projeto Aedes transgênico aqui no Brasil. A promessa era que os mosquitos transgênicos machos copulariam com as fêmeas selvagens e as crias morreriam ainda no estágio larval sem chegar à idade adulta. Seria maravilhoso se tudo fosse assim, mas não foi bem isso o que aconteceu. Quando falamos em vídeos passados sobre os eugenistas milionários que financiam pesquisas em diversas universidades famosas para sutilmente levar à frente uma agenda de redução populacional global, somos rotulados de lunáticos apocalípticos ou teóricos conspiracionistas. Mas, exatamente como já aconteceu a outras informações controversas taxadas pejorativamente de teoria da conspiração, hoje, uma dessas ditas teorias está saltando do terreno especulativo conspiratório e se mostrando bem real. A Fundação Bill e Melinda Gates financiou pesquisas e estudos para a mutação do mosquito Aedes aegypti na Universidade de Oxford, na Inglaterra, o mesmo inseto transgênico que começou a ser liberado no Brasil em 2011. Segundo matéria do portal Terra de 2013, os mosquitos receberam um gene letal que garantiria a morte de suas crias ainda no estágio de larva. Esses mosquitos, apenas os machos, soltos no meio ambiente, cruzariam com as fêmeas selvagens, transmitindo para os ovos o gene mortal. A separação entre pulpas machos e fêmeas é feita de forma manual no laboratório, possibilitando acidentalmente algumas fêmeas chegar à vida adulta, aumentando os riscos no meio externo. A morte prematura dos insetos, ainda em forma de larva, realmente acontece com 100% de sucesso, mas lá, no limpo e asséptico laboratório. Soltos na cidade, a história é outra. Vamos saber o porquê. O mosquito causador da dengue teve o seu DNA alterado na Oxitec, empresa de biotecnologia que nasceu nos laboratórios da Universidade de Oxford em meados de 2002. As fêmeas que cruzam com os machos transgênicos botam ovos de Aedes aegypti transgênicos e morrem quando chegam ao estágio de larva, sem alcançar a vida adulta. Pelo menos era isso que se esperava acontecer. No entanto, existe um antibiótico que pode reverter a sentença de morte das larvas, a tetraciclina. Nos laboratórios da Oxitec, os ovos transgênicos destinados a chegar à vida adulta para depois soltos no meio urbano, copular com as fêmeas selvagens, são expostos à tetraciclina e por isso não morrem. Viram os mosquitos transgênicos que serão soltos. Mesmo havendo a possibilidade das larvas modificadas sobreviverem nas cidades, os testes em campo prosseguiram. Ou seja, mesmo que remota, existe a chance dos ovos, entrando em contato com a tetraciclina dispersa no meio ambiente, chegar à vida adulta, mas isto foi ignorado. O primeiro local de testes do mosquito geneticamente modificado foi nas Ilhas Caimã, ao sul de Cuba, devido à ausência de leis de biossegurança. Após os protestos e depois de adiar testes semelhantes em 2006, a Malásia se tornou o segundo país a liberar os mosquitos transgênicos em dezembro de 2010 e janeiro de 2011. 6.000 mosquitos foram soltos numa área, diga-se de passagem, inabitada do país. Aqui no Brasil, a partir de 2011, os 18 milhões de mosquitos soltos nas cidades de Jacobina, Minas Gerais, e em Juazeiro, na Bahia, superam em milhões os insetos liberados nas Ilhas Caimã e Malásia juntas, segundo números da Moscamed, uma organização social que trabalha em parceria com a Oxitec. O problema é que resquícios do antibiótico tetraciclina são facilmente encontrados em ambientes urbanos, especialmente em panoramas como o brasileiro.
onde dejetos hospitalares, domésticos e humanos são quase sem nenhum controle assimilados em córregos, esgotos e lixões a céu aberto, criadouros potenciais do Aedes aegypti. Segundo Ellen Wallace, diretora da ONG britânica GeneWatch, o relatório de avaliação de riscos sobre o experimento com os mosquitos transgênicos não foi disponibilizado ao público brasileiro local antes do início das liberações dos testes. A pedido dos responsáveis pelo programa Aedes transgênico, o processo foi considerado confidencial pela Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, CTN-Bio, órgão encarregado de autorizar ou não tais experimentos. O Wallace também reforçou que os ovos transgênicos depositados em áreas onde há vestígios da tetraciclina, uma vez em contato com o antibiótico, podem chegar à fase adulta, já claro, transformados em monstros geneticamente modificados. É muito provável que os ovos do Aedes aegypti, geneticamente modificados, tenham sido expostos à tetraciclina, sobrevivendo à fase larval e ganhando o mundo já como um novo mosquito, de carga genética diferente do Aedes aegypti original. O resultado disso você já sabe. Em vez de neutralizar a potencialidade nociva do mosquito transmissor da dengue, essa mutação genética do inseto trouxe novas doenças para os brasileiros, a zika e a febre chikungunya. O zika vírus, entretanto, com consequências devastadoras para as grávidas, a microcefalia em bebês de mães diagnosticadas com a doença durante a gestação, e os casos não param de aumentar. Mas você pode dizer, mas a intenção dos pesquisadores era boa, eles agiram de boa fé, era mesmo para anular os efeitos maléficos do mosquito. Será mesmo? Será que não havia interesses escusos por trás dessa fabricação de mosquitos transgênicos? A mesma matéria do Portal Terra diz que, em julho de 2012, depois do sucesso dos testes de campo em Juazeiro, a Oxitec, recentemente comprada pela Intrescom, protocolou a solicitação de licença comercial na Comissão Técnica Nacional de Biossegurança. Desde o final de 2012, a empresa britânica possui CNPJ aqui no Brasil e mantém um funcionário em São Paulo. Mais recentemente, com os resultados promissores dos experimentos em Juazeiro, alugou um galpão em Campinas e está construindo o que será sua sede brasileira. O país representa hoje seu mais provável e iminente mercado, o que faz com que o diretor global de desenvolvimento de negócios da empresa, Glenn Slade, viva hoje numa ponte aérea entre Oxford e São Paulo. Ou seja, tal como aconteceu com as sementes transgênicas na agricultura, os mosquitos geneticamente modificados serão comercializados para países, estados e municípios que desejarem controlar as populações do inseto. Haverá um comércio de mosquitos transgênicos. E mais, eles dizem que o controle não pode parar. Tem que ser contínuo e ininterrupto, sob risco do Aedes aegypti selvagem voltar a se proliferar no meio ambiente. Claramente, uma maneira de fazer com que as secretarias de saúde não parem de comprar o produto transgênico. Ou seja, criar uma dependência, tornando rentável o negócio dos mosquitos geneticamente modificados. Tudo isso está na matéria do Portal Terra citada aqui no vídeo. Mais uma etapa da agenda maldita cumprida. Mais duas novas doenças para nos matar e causar anomalias em nossos bebês. Pesquisas já comprovam que o Zika vírus pode ser transmitido não apenas pela picada do mosquito, mas agora também por meio da relação sexual, do leite materno e pelo contato com o sangue contaminado. A mídia corporativista fala da microcefalia sim, mas de uma maneira mascarada, sem delatar a verdadeira gênese do surto aqui no Brasil. Ela fala da relação da microcefalia com a Zika, já comprovada, mas nenhum comentário sobre a possível ligação da Zika e microcefalia com a Aedes aegypti transgênico. Chegou ao ponto de dizer que a doença veio para o Brasil através de imigrantes haitianos nos últimos anos e devido aos muitos turistas que estiveram aqui durante a Copa do Mundo de 2014. Não lembro de nenhum surto de Zika depois da Copa do Mundo da África do Sul em 2010. Se você prestar atenção, depois que os casos de microcefalia começaram a crescer, curiosamente, os meios de comunicação não falam em combater o Aedes aegypti
usando o mosquito transgênico para este combate, mas recomendam os métodos tradicionais de prevenção já conhecidos, como não deixar água parada em garrafas. Se for verdade que o Zika vírus foi descoberto em 1947 na África, fato é que uma relação forte entre os casos crescentes de microcefalia e Zika só está ocorrendo aqui no Brasil e, coincidência ou não, as primeiras ocorrências da malformação congênita nos bebês surgiram 3 anos depois da soltura dos mosquitos transgênicos nas cidades, o que nos leva a acreditar que algo pode ter dado errado na alteração genética do mosquito, potencializando sua nocividade. Na matéria em questão do Portal Terra, existem outras evidências dos perigos da liberação dos mosquitos transgênicos aqui no Brasil e suas possíveis consequências. O Show da Vida, em matéria do domingo 29 de novembro de 2015, enrolou, floreou, embromou, mas não apontou nenhuma relação entre as duas doenças com os mosquitos geneticamente modificados. Mais um indício de que a mídia globalista, com seus âncoras sérios, com cara de gente boa e muito bem pagos para desinformar, só noticia aquilo que você precisa saber, tudo muito bem editado e numa atmosfera de máxima credibilidade para que você não enxergue a verdade e aceite a informação sem questionar. Mas agora você já sabe, o oculto está revelado.